na medida em que nós temos os prazos mais alongados quando estamos com o Estado demandando, sobretudo em razão da obrigatoriedade da chamada remessa de ofício, que impõe que se tenha que necessariamente promover a análise em segunda instância, em recorrer, mesmo que não haja qualquer possibilidade de razão de aquela demanda prosperar, em função do princípio do duplo grau de jurisdição e da indisponibilidade do interesse público. Então percebam que é muito mais vantajoso que se tenha uma solução de conflitos através da mediação. Então, nesse caso, o Estado ele termina por ter vantagens ao reduzir ao resolver essa demanda através da mediação, e a parte de igual forma. O que se vai ter como produto dessa mediação vai ser sempre um título executivo extrajudicial e dispensa-se a homologação em juízo. Ora, se nós tivéssemos a obrigatoriedade de homologar em juízo esse acordo, nós teríamos uma demora substancial, que foi exatamente o que se tentou evitar no momento preliminar, certo? Então, dispensa-se a homologação em juízo em razão desse acordo, e ele será um título executivo extrajudicial que, no caso de eventual descumprimento, olha só, no caso de eventual descumprimento, sem problema algum, se pode promover a execução. É claro que você vai passar por um procedimento um pouco mais demorado, porque você vai ter aquela fase de conhecimento em sede de execução, mas depois você executa normalmente sem qualquer embaraço. Beleza? E o parágrafo 4º vai trazer para a gente a hipótese que a gente abordou agorinha há pouco, que é uma das limitações em relação à atividade da mediação, em razão de ser um direito indisponível que não é transacionável. Olha só, não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput desse artigo as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos à autorização do Poder Legislativo. Foi o exemplo que a gente pontuou da situação da desafetação de bens públicos que demandam necessariamente uma autorização do Poder Legislativo. Nós já vimos aqui que, em determinadas circunstâncias, para que o Estado possa transacionar determinados bens públicos, ele precisa de autorização do Poder Legislativo, porque somente o Poder Legislativo pode autorizar que o Executivo converta um bem de uso especial, que é aquele bem que está afetado ao interesse público, que está atrelado ao uso em uma finalidade pública, para a condição de bem dominical, que é exatamente aquele bem que não tem uma serventia objetiva, concreta e imediata para o Estado e que, portanto, por ser inservível, ele pode ser, após, olha o detalhe, após a autorização do Poder Legislativo, objeto de transação jurídica. Se o Legislativo não fizesse essa fiscalização preliminar, nós estaríamos abrindo um precedente extremamente perigoso. Imaginemos que, por exemplo, eu sou gestor, eu sou prefeito de um determinado município e digamos que eu quisesse beneficiar um parente meu que era dono de uma escola particular nesse município. Então é o seguinte, ora, as carteiras da sala de aula das escolas municipais, elas estão antigas e eu vou trocá-las todas. Então eu vou declarar estes bens que são bens de uso especial, porque são utilizados pelo Estado para suas próprias finalidades. Eu vou converter estes bens de uso especial em bens dominicais e vou
me desfazer delas, vou direcioná-las à doação, vou doar para um gestor de escola particular para que ele possa se beneficiar disso. Perceba, eu estaria beneficiando um parente, um conhecido meu, nesse caso, e, sobretudo, estaria atuando sem que o legislativo fiscalizasse. Será que essas cadeiras estão, de fato, inservíveis? Será que elas, de fato, não servem mais para o interesse coletivo? Para que você possa converter esses bens de uso especial em bens dominicais, você precisa passar por um processo de análise, de verificação do poder legislativo, com a possibilidade de fiscalização por parte dos tribunais de contas, para somente depois caracterizá-las como tais, e viabilizar que a sua transação, que o negócio jurídico fosse feito em relação à sua venda. E aí a gente vai ter na lei de licitações uma previsão específica em relação a isso, que determina que no caso de bens não servíveis mais para o Estado, bens dominicais, portanto, que não estão afetados, a alienação deve se dar através da modalidade de leilão, certo? Em que aquele que oferece a maior oferta é que vai arrematar aquele conjunto patrimonial. Por conta disso, o legislador da lei de mediação, ele estipulou uma limitação, dizendo que as possibilidades de administração pública se utilizar da mediação como ferramenta para dirimir o conflito, elas não podem estar atreladas a uma autorização preliminar por parte do Poder Legislativo. Por quê? Porque se é necessária uma verificação prévia do Poder Legislativo para então autorizar que aquele direito seja exercido, parte-se do pressuposto que se está lidando com um direito de natureza mais relevante e que caberia uma apreciação jurisdicional, ou seja, caberia um processo efetivo para verificar se é ou não viável, se é ou não adequado e se é lícito ou não que aquele procedimento seja formulado. Percebam como a gente já viu aqui no caput do artigo 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. Se essas câmaras são de resolução administrativa e não jurisdicional, eu estou deixando claro aqui que o âmbito de análise, que o âmbito de abordagem, que o nível de abordagem cognitiva, ou seja, de verificação bem detalhada, bem apurada, mais demorada, que requer tempo, que requer um nível de atenção maior, ele não está presente, certo? Então, se analisará apenas as prerrogativas de natureza administrativa e que estão ligadas à possibilidade de uma verificação preliminar sem que haja a necessidade de abordagem e de autorização por parte do Poder Legislativo. Beleza? Tem outro aspecto que a gente deve analisar também, que é a possibilidade de o conflito envolvendo a administração e a administração e os particulares se dar em razão de situações envolvendo contratos administrativos. Nós já vimos aqui que os contratos administrativos, vimos em direito administrativo, que os contratos administrativos são formados entre o Estado e o particular, como regra, com pessoas jurídicas, e que vão trazer uma série de obrigações recíprocas que devem ser abordadas, certo? Muitas vezes, esses contratos administrativos, eles podem ser revistos em razão de circunstâncias atípicas, em razão de circunstâncias que estejam além das prerrogativas ou das possibilidades de controle das partes, seja o Estado, seja o particular, por conta de uma alteração substancial nas condições
materiais ou econômicas. Então, note que um contrato administrativo, muitas vezes, ele pode ser revisto, ele pode ser reanalisado por conta de que uma situação externa, alheia à vontade das partes, pode gerar uma situação de desequilíbrio econômico e financeiro. A gente pode ter várias situações que gerem essa condição. Vamos imaginar que uma determinada empresa passou por um processo de licitação e foi contratada para construir um empreendimento do Estado, construir um prédio para o Estado. E digamos que depois que se começou a realizar as intervenções de construção, a construtora percebeu que aquele terreno, que aquela área em que o Estado, determinou que fosse construído aquele prédio, era uma área completamente inadequada para construção, que o solo dali era completamente incompatível. Aquele contrato administrativo, ele vai ter que ser revisto, não tem outro jeito. Por quê? Porque você não pode manter o pagamento referente a uma prestação que não vai ter viabilidade de ser concretizada, e por outro lado, você não pode fazer a ferro e fogo você não pode promover a ferro e fogo aquela obra que não vai oferecer segurança ou que não haja viabilidade prática. Então, existem muitas situações em que o contrato administrativo, ele vai estar adstrito, ele vai estar vinculado a situações que podem sofrer alterações substanciais e essas alterações justificam que esse contrato seja revisto. Nessas hipóteses, se poderá lançar mão dessas ferramentas de mediação. Então, vamos imaginar uma situação hipotética em que o Estado faz a contratação da prestação de determinado tipo de serviço e, logo depois da assinatura do contrato, do início da prestação desse serviço, um serviço prestado por um particular, que passou por um processo de licitação pública, começou esse período de quarentena. Situação imprevista, uma situação imprevisível, uma situação que está fora do controle mais concreto das pessoas. E aí? Você não vai ter condição de prestar o serviço, mas o Estado assinou um termo se comprometendo a pagar. Será que é justo, razoável, adequado que o contrato se mantenha naqueles mesmos termos? Então percebam que em situações como essa, é justo e razoável que haja uma reanálise dos termos daquele contrato, exatamente para se evitar que, por conta de situações alheias à vontade das partes, você tenha um prejuízo substancial que não seja motivado pela vontade de quem quer que seja envolvido naquele procedimento, certo? Então, é plenamente possível que se discutam os ajustamentos dos contratos administrativos também em sede de mediação, levando em conta que os interesses vão ser muito mais atrelados a prestações que são indisponíveis, mas que são passíveis de transação jurídica. Beleza? Parágrafo 5º vai falar exatamente sobre esse aspecto, dizendo o seguinte: compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares, certo? Então, esses contratos são celebrados, mas podem ser objeto de reanálise dependendo das situações. E o procedimento licitatório que acontece previamente à assinatura do contrato para definir exatamente quem é a pessoa jurídica de direito privado que tem maior adequação para promover aquela prestação, e aí vai se levar em conta uma série de aspectos. A consolidação daquela pessoa jurídica no mercado, o fôlego econômico que aquela pessoa jurídica vai ter
no sentido de poder continuar prestando o serviço no caso de um eventual atraso. Sim, se o Estado se embananar e passar um mês sem pagar, 2 meses sem pagar, e aí, o serviço vai continuar sendo prestado? Perceba, princípio da continuidade do serviço público determina que ele tem que continuar. Então, o Estado tem que verificar todos esses nuances para reconhecer concretamente qual é a pessoa jurídica que tem maior adequação para se vincular à prestação daquele serviço específico, certo? Então, no caso de contratos dessa natureza, é perfeitamente possível que o Estado se utilize das ferramentas de mediação para resolver esses conflitos, sempre que for necessário revisitar os termos desse contrato, certo? A gente vai ter a previsão de observância aos termos dele, através do princípio do pacta sunt servanda, que nós vimos lá em direito dos contratos, que determina que os contratos devem ser cumpridos, mas nós temos um princípio que vai no sentido oposto, que vai temperar a natureza desse, que é o princípio do rebus sic stantibus, que diz que os contratos poderão ser revistos em situações especiais, em situações atípicas, em situações em que se justifique um tratamento diferenciado e uma reanálise dos seus termos. Beleza? 100%? Aqui a caneca é até personalizada, olha só que maravilha. Negócio porreta. A do Bahia tá lavando hoje. Tá lavando é ótimo, né? Parece que é roupa. É porque tava suja mesmo, eu peguei uma outra. A caneca tá lavando. Olha só. Então a gente vai ter, nesse sentido, uma série de ferramentas que a lei de mediação traz para a gente para garantir que o Estado ele possa se utilizar das ferramentas de mediação, das técnicas de mediação, todas as vezes que houver adequação entre o objeto e interesse entre as partes. Então, o que é que a gente tem que verificar? Primeiro, o objeto pode ser discutido através de mediação. É direito patrimonial indisponível, mas que pode ser objeto de transação jurídica? Pode. O que é que eu tenho que verificar depois disso? O regimento, o regimento que trará a regulação de como aquela atividade vai acontecer naquele ente federativo específico permite, em razão daquele objeto, isso tem que ser observado, beleza. Se permite, sigamos. Em terceiro lugar, é do interesse das partes, o Estado quer e a parte também quer realizar esse procedimento. Vamos se lembrar que esse procedimento não é obrigatório, ele é facultativo. Então, o Estado pode se submeter a esse procedimento e a parte também. Se existe interesse recíproco, se faz. O objeto autoriza e há interesse das partes, se faz, sem problema algum. Beleza? O artigo 33 vai tratar especificamente sobre as hipóteses de as ferramentas, as instituições da advocacia pública realizarem a condução desses procedimentos. Enquanto não forem, artigo 33, enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos poderão ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação previsto na subseção 1 da seção 3 do capítulo 1 dessa lei. Traduzindo para vocês, o que é que está lá estabelecido na subseção 1 da seção 3 do capítulo 1 dessa lei? São as hipóteses de mediação extrajudicial e judicial, certo? Então, o que é que ele está dizendo? Enquanto não forem criadas câmaras de mediação, essas câmaras administrativas específicas, detalhadas no âmbito dos estados através das suas respectivas procuradorias do estado e do município e da advocacia da União, poderão ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação, que são os procedimentos gerais da mediação judicial e extrajudicial. Então, o que é que a lei está trazendo em caráter subsidiário? Olha, se não tiver uma Câmara específica criada para tratar essa temática, nós vamos ter a possibilidade de se utilizar em caráter subsidiário de regramentos mais generalistas,
que vão permitir que o Instituto seja aplicável, ainda que não se tenha uma estrutura pontual específica para essas questões. Ou seja, eu não tenho uma estrutura específica, eu não tenho um regramento próprio daquele ente, eu vou me utilizar da regra geral prevista na lei. Parágrafo único. A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, onde houver, poderá instaurar de ofício ou mediante provocação procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. Então, no tocante à prestação de serviços públicos, é possível que essas figuras de procuradorias e Advocacia da União possam instaurar demandas coletivas, no sentido de que determinado serviço público seja prestado de forma adequada aos interesses dessa coletividade, se utilizando para isso instrumentos de mediação. Porque muitas vezes você tem uma controvérsia que não justifica que você demande judicialmente. Então vamos imaginar, hipoteticamente, que haja uma controvérsia que tenha sido gerada no âmbito de um determinado município em razão do horário da coleta do lixo ou da maneira como esse lixo é coletado. Justifica que você demande judicialmente para discutir horário e o meio pelo qual o lixo é coletado? É algo que vai demorar muito, é algo que vai trazer uma série de implicações. É muito mais razoável nesse caso que haja um procedimento de mediação em que se poderá, no exemplo que a gente já viu, a realização de um termo de ajustamento de conduta para que as pessoas, que aquele corpo coletivo e o Estado, nesse caso, representado pelo órgão municipal de coleta de lixo, que definam um procedimento a ser adotado tanto por quem coloca o lixo para fora, quanto para quem faz o recolhimento, faz a condução, gerencia essa atividade. Então, essas instituições, elas podem, sem qualquer embaraço, de ofício ou mediante provocação, ou seja, essas procuradorias podem atuar de ofício sem que haja qualquer tipo de manifestação, ou através de procura, através de provocação por parte da sociedade civil, que se promova um procedimento coletivo de mediação todas as vezes em que os serviços públicos estejam sendo prestados, mas que haja algum detalhamento que precise ser melhor esclarecido, melhor pontuado, certo? A gente vai ter como característica essa possibilidade de um corpo coletivo discutir através da mediação, através de uma mediação coletiva, em uma demanda envolvendo os serviços públicos, também se pautando no chamado princípio da generalidade. O princípio da generalidade dos serviços públicos indica que os serviços públicos devem ser prestados como regra de forma generalista, ou seja, eles devem estar disponibilizados para toda a coletividade. É claro que algumas pessoas poderão se utilizar de serviços que são particularizados, que não são oferecidos de forma concreta para todo mundo. Vocês já estudaram, já viram isso também, que nós temos serviços públicos que têm natureza ut singuli, ou seja, serviços singulares, em que você pode individualizar quem é o beneficiário. São serviços geralmente prestados diretamente, mediante contrato, mediante relação de direito do consumidor com os administrados, e que você tem como regra também a possibilidade de cobrança, ou seja, o serviço público é pago, mas você vai ter serviços que são uti universi, ou seja, serviços públicos que são prestados genericamente para toda a coletividade que estão ali disponíveis. Às vezes, serviços que são similares, que são simétricos, mas que são prestados de forma diferente. Então, se a gente fala de energia elétrica, o serviço de iluminação particular de uma casa, é um serviço que tem natureza ut singuli. Por quê?
porque ele é individualizado, certo? Mas o serviço de iluminação pública é um serviço útil-universo. Nós estamos falando de energia elétrica que vai gerar luz, certo? Que pode ser aplicado tanto de forma individualizada quanto de forma generalista, coletiva, mas o serviço está disponível para todo mundo. Esse preceito da generalidade dos serviços públicos é o que vai basear, é o que vai dar consistência, é o que vai dar legitimidade para que uma demanda dessa natureza seja apresentada através de uma mediação coletiva, uma mediação envolvendo aquela sociedade civil e o Estado através de um órgão público que presta direta ou indiretamente determinado serviço público. Beleza? Artigo 34. A instauração de procedimento administrativo para resolução consensual de conflito no âmbito da administração pública vai suspender a prescrição. Na verdade, nós já vimos isso em um momento anterior. Nós vimos que quando se inicia um procedimento de mediação, o que é que ocorre com a prescrição? Ela vai ser suspensa. Ela vai ser suspensa. Para a gente se recordar, a prescrição vai ser o instituto do direito que vai viabilizar que uma determinada demanda, ou seja, um determinado pleito jurisdicional não possa mais ser apresentado. Então, o instituto da prescrição, ele impede que você possa discutir judicialmente acerca de um direito pré-existente. Então, quando um determinado direito prescreve, ele continua existindo na sua essência, mas você não pode mais buscar as vias jurisdicionais para dar a ele materialidade. Beleza? O que é que a gente viu em relação ao fenômeno da prescrição aplicável à mediação? A gente viu que o fenômeno da prescrição ele vai ser suspenso a partir do momento em que a atividade de mediação ela é direcionada. Isso, Lucas, fica suspenso. Então, se você inicia um procedimento de mediação, o que é que acontece com a prescrição? Ela fica suspensa em relação àquele bem da vida que você está discutindo. Por quê? Qual é a finalidade disso? O legislador se preocupou em dar às partes a tranquilidade de que elas venham a poder discutir aquele bem da vida em litígio, se utilizando das ferramentas de mediação, sem a preocupação, sem o receio, sem o medo de que, caso esse procedimento de mediação se prolongue, eles não venham a ter o seu direito de discutir em juízo prescrito. Então, as partes podem discutir através de um procedimento de mediação tranquilas, sabendo que, enquanto durar a mediação, estará suspenso o prazo prescricional. Ou seja, essa mediação pode demorar quanto for, que não há o risco de aquele direito perecer em razão do tempo. Ou seja, o direito de exercício da pretensão, o direito de exercício da pretensão, ele ficará resguardado enquanto mediação houver. Enquanto houver mediação, haverá uma suspensão do prazo prescricional. E aí o artigo 34 vai falar especificamente em relação aos conflitos envolvendo a administração pública, que é um desdobramento desse aspecto que nós já vimos lá atrás. Então, o legislador da lei de mediação ele se preocupa em trazer uma orientação geral e aqui repisar, reafirmar a aplicação desse aspecto em relação à administração pública também. Então, a instauração de procedimento administrativo para resolução consensual de conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição, ou seja, o direito de ação, que é a pretensão jurídica, ele vai ficar o quê? Suspenso, ele não continua a correr. Parágrafo 1º. Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização do pedido de resolução consensual do conflito,
Ou seja, no âmbito da administração pública, a suspensão se dá a partir do momento em que a administração pública verifica que há o juízo de admissibilidade. Mas isso vai retroagir à data em que houve a formalização do pedido. Por que é que a suspensão da prescrição está atrelada à análise de um juízo prévio de admissibilidade por parte da administração? Porque eu não posso simplesmente entrar com pedido envolvendo, por exemplo, um bem da vida que não pode ser discutido através de mediação para ganhar tempo. E aí, sei lá, 1 mês e meio depois, eu tenho uma resposta dizendo, olha, está indeferido o seu pedido porque não há possibilidade de admissibilidade em razão de que o objeto é totalmente incompatível com a mediação. E aí eu teria, entre aspas, ganho 1 mês de suspensão do meu suspensão do prazo prescricional sem qualquer razão. Então o que é que ele determina? Que o que vai determinar a suspensão da prescrição será o momento em que é feito o juízo de admissibilidade. Mas uma vez admitida a possibilidade da mediação, essa suspensão da prescrição vai retroagir à data de formalização do pedido de resolução consensual do conflito. Por que é importante se verificar o momento de retroatividade dessa suspensão do prazo prescricional? Porque o prazo, quando é suspenso, o que é que acontece quando ele volta a correr? Ele começa a correr de onde ele parou e você vai contar apenas o prazo remanescente. É diferente do prazo que é interrompido. A interrupção do prazo faz com que ele volte a contar do zero, mas a suspensão faz com que, quando a sua contagem retorna, você vai contar apenas o tempo remanescente. E se a contagem é do tempo remanescente, é importante definir que a interrupção da prescrição aconteceu lá atrás, quando o camarada fez a apresentação do pedido formal de análise através da mediação. Beleza? 100%? Parágrafo 2º, para a gente fechar aqui, para eu deixar vocês em paz, para se prepararem para a aula de André. Em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar o disposto da Lei 5.172 de 66, que é o CTN. O CTN ele vai trazer em relação às questões de ordem tributária, que acho que foi Rafael que perguntou mais cedo, não foi? Se poderia ser. Foi Rafael? Se poderia se discutir, massa, Rafa, se poderia se discutir matéria tributária envolvendo a mediação, a gente tem que observar, em razão disso, as hipóteses que estão previstas no Código Tributário Nacional, para identificar quando esse prazo prescricional ou em quais situações esse prazo prescricional se operará. Isso vai estar estabelecido no artigo 174, parágrafo único do CTN, que vai trazer as seguintes hipóteses. 174, parágrafo único do CTN. A porqueira da lei de mediação podia citar e trazer um trechinho embaixo, não é para detalhar, para facilitar a vida da gente, mas não faz isso. O que é que se pode fazer? O despacho do juiz, primeira hipótese, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, hipótese número 1 de não ocorrência da prescrição. 2, o protesto judicial. 3, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Ou 4, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, a lei de mediação, ela faz uma referência específica em relação ao CTN, dizendo, olha, se esta mediação se operar em matéria tributária, você precisa observar aquilo que preceitua o CTN para verificar a questão da prescrição, para evitar que, em razão disso, você esteja em uma condição, você esteja em uma situação em que você não possa mais rediscutir essa demanda por conta de que o tempo
de que o prazo prescricional já se operou. Então é muito importante ter isso bem detalhado, ter isso bem definido em termos práticos. Beleza, pessoal? Hoje a gente vai ficar por aqui. Ótimo, ótimo, muito bom estar com vocês novamente. Não, a gente vai tratar, a gente vai concluir na aula que vem os últimos pontos da lei, que é só mesmo uma rebarbazinha. E aí a gente fecha, Vinícius, a gente fecha o conteúdo da lei de mediação e a gente vai ter há algum tempo, até faz tira dúvidas, vê alguns pontos que são mais importantes, viu? Prova dia 22. Prova dia 22. Vai ser dia 22, se programe, se organize direitinho, viu? O que tiverem de dúvidas, vão anotando, tragam para a aula que vem, que aí a gente senta, discute, tira alguma dúvida, salienta algum ponto que ficar ainda em aberto, viu? E vai detalhando tudo. Fala. Sim,